Lembra daquele programa O Casos de Família? Essa história foi bem parecida. A diferença é que passou em todas as emissoras. Teve artilharia pesada. São fatos aterradores da utilização de drogas dentro da residência. Tá, falando sério, esse caso foi inédito na história do Brasil. A gravidez de uma cantora lésbica que contrariou o pai biológico, que incrivelmente morreu uma semana antes do garoto nascer. 8 anos depois foi a mãe que faleceu. E numa disputa judicial, a companheira dela conseguiu a guarda definitiva, quando a lei brasileira nem previa isso. E sabe do quê? O garoto virou músico e já foi indicado 2 vezes ao Grammy Latino. Nesse vídeo eu conto toda essa história e digo por onde anda o Francisco, filho da Cássia Eller, mas pode chamar de Chico Chico. Ter um filho era um dos grandes sonhos da Cássia Eller. E antes de contar como é que tudo isso aconteceu, nos mínimos detalhes, eu quero te falar sobre como realizar um outro sonho. Ter uma calça que você não encomendou, mas que tiveste sob medida. Vou dar um exemplo. Eu gosto de usar moletom. Aí tem um negocinho ali para ajustar, né? Mas quem disse que a calça fica justa? Tá caindo o tempo todo. Mas aí, a Insider apareceu com a calça do futuro. A Future Form. Ela tem elástico. Fica justinho, brother. E daí eu descobri que eu não sou tão magro assim. E tem mais, o tecido é muito leve. A minha escolha certa na primavera, com as suas variações bruscas de temperatura. A Insider é a marca das roupas inteligentes, por isso que eu uso no meu dia a dia e gosto dessa calça. E aliás, eles fizeram um bolso com zíper. As coisas não vão mais cair pelo bolso. E sabe do que? Setembro é o mês do cliente. Tem desconto especial no site da Insider. A chance para você que sempre quis ter uma. Você pode conseguir até 50%. É só usar o meu cupom exclusivo Ettore, que sozinho dá 15%, e aí você combina ele com os descontos que estão lá no site da Insider. Clica no link na descrição e o cupom já vai ser aplicado. Essa história começa em dezembro de 1992. As coisas iam muito mal para Cássia Eller. Com 2 discos lançados pela gravadora Polygram, ela era relativamente desconhecida. Não fazia questão de ser estrela, odiava aparecer em eventos, dar entrevistas, era um bicho do mato que gostava mesmo é de cantar. Com a ajuda do tio Wanderson, também foi responsável pela descoberta dela, Cássia se mudou para uma casa na zona oeste do Rio, onde rolava de tudo. Tudo acabou com uma batida da polícia e muito dinheiro sumindo. Essa é uma história que eu já contei aqui no canal, o link apareceu aqui em cima e tá lá na descrição também. Mesmo que o sonho daquela comunidade hippie estivesse desmoronando, Cássia transbordava de felicidade por dentro, é que ela estava grávida. E isso, apesar de ter um relacionamento estável com outra mulher, Maria Eugênia, que ela conheceu em Brasília nos anos 80. Estável, mas moderninho. Ao longo de toda a sua vida, desde a adolescência, Cássia conhecera pessoas por quem se interessara, mas continuava firme em seu casamento com Eugênia. Suas escapulidas aqui e ali não implicavam um rompimento com a companheira de tantos anos. Eram apenas diversão. É o que escreve essa biografia aqui, ó. Apenas uma garotinha, que tá com o link lá na descrição para comprar. Essas escapadas incluíam, às vezes, homens. A Cássia com frequência comentava: "Poxa, fazia tempo que eu não sabia o que era uma barba." Aí, em dezembro de 92, ela teve um rolo com um cara da sua própria banda, o baixista Tavinho Fialho. Tavinho Fialho. Carioca criado em São Paulo, baixista talentosíssimo, Otávio Coelho Fialho tocou e gravou com muita gente nos anos 80. Caetano Veloso, Hit, Dulce Quental. Cássia o convidou para sua banda quando viu ele tocando com um dos seus ídolos, Arrigo Barnabé, paranaense que integrou o movimento Vanguarda Paulistana. E ela blasfema! E roga a Deus! Tavinho já gravou no segundo disco da cantora, o Marginal, e naquele ano de 92 se dividiu entre a banda dela e a Legião Urbana, onde ele ficou até setembro como músico de apoio. Essa gravação é do dia 30 de outubro de 92 no Circo Voador, no Rio. Em dezembro, Cássia tocou em várias cidades. Ela e o baixista acabaram se aproximando e rolou uma parada. Curta, mas intensa. No fim do mês, acabou a tour, todo mundo voltou para o Rio e a cantora ficou bem esquisita. Uma mulher dócil e quieta agora explodia sem motivo. Um dia, berrou da janela xingando um vizinho por causa de uma moto. Depois, ligou para Eugênia e começou a brigar com ela sem motivo. "Ô Cássia, tem alguma coisa?" perguntou Eugênia. "Nada, não tem nada." E me olhava com aquela cara de sem vergonha. É o que contou sua companheira a biografia. Eugênia continuou insistindo em saber o que é que estava por trás daquele humor terrível, até que obteve uma resposta.
Sabe o que é? Eu e o Tavinho, a gente teve uma história e eu tô com a menstruação atrasada. Ela contou, meio encabulada, meio se divertindo. A Cássia tinha uma face bem ingênua e precisou que a sua esposa, que nem ficou brava com a história, sugerisse um teste de gravidez. Elas compraram na farmácia e é óbvio que deu positivo. Ela não planejou, mas também não se prevenia. Desde cedo, imaginava que seria mãe aos 30 anos, exatamente a idade dela. Mas havia muitas implicações. Primeiro, Eugênia teria que aceitar. Segundo, ela em tese não poderia ser mãe do garoto, porque não havia o reconhecimento de uma união estável ou casamento de pessoas do mesmo gênero no Brasil. Terceiro, o Tavinho precisava saber daquilo. Quarto e mais delicado, ele era casado e tinha 2 filhos. Houve uma breve crise conjugal, mas a traição, entre aspas, foi superada. Eugênia sabia que Cássia era indomável. Se ela queria ter o bebê, iria até o fim. Aí, a cantora decidiu contar ao baixista. Foi num quarto de hotel, no começo de 93, em Belo Horizonte. Parte da banda estava junto. E a reação não foi boa. O baixista reagiu mal à notícia. Não queria que Cássia tivesse aquele filho. Tiveram uma discussão áspera. Eu não quero acabar com seu casamento, assim como não vou acabar com o meu, teria dito a cantora. Cássia prometeu a ele que iria ocultar a paternidade. Só os mais próximos sabiam. Por outro lado, ela fez questão de anunciar a gravidez. Deu entrevistas e, quando perguntada sobre o pai, inventou uma história. Eu sou amiga dele já faz um tempão. A gente se encontrou agora em Salvador e já tinha muito tempo que a gente não se via. Ela criou até um nome para ele. Jorge, e disse, será com certeza um bebê de swing blues roqueiro, mas o que azedou de vez foi a relação dela com o Tavinho. O baixista começou a se afastar até que eles pararam de se falar, mesmo tocando juntos. Mas a gravidez trouxe muitas coisas boas para Cássia. Primeiro, ela parou de cheirar, o que andava fazendo bastante. E segundo, ganhou um presentão do Renato Russo, a música 1º de Julho. Eles chegaram a se esbarrar em Brasília nos anos 80, mas não eram próximos. Cássia gravou por enquanto no seu primeiro disco de 90, numa versão que ele elogiou. Em 93, ambos tinham o mesmo empresário e o mesmo produtor, Maírton Bahia. A Cássia precisava de músicas para o seu novo CD, mas tinha vergonha de pedir para o Renato. Coube ao Maírton intermediar o encontro. Renato Russo vivia uma crise de depressão e sofria com o alcoolismo. Em abril, ele iria passar 29 dias internado numa clínica de reabilitação. Mas ele ficou bastante tocado com a gravidez da Cássia e enxergou um paralelo com sua própria vida. Em 89, assumiu publicamente a bissexualidade e anunciou que estava criando o garoto Giuliano. Por causa de seus altos e baixos emocionais, o garoto ficava mais com a avó. E Renato também tinha medo do preconceito que ele podia sofrer. Sabe do que mais? Ele intuiu que Cássia estava brigada com o pai da criança, que ele conhecia, mas não sabia quem era. Tudo isso foi combustível para a letra que ele deu à cantora. Renato não explicou a data 1º de julho, mas pode ser por causa dos levantes de Stonewall, quando minorias protestaram contra a repressão policial em Nova York em 69. Meses depois, quando o disco de Cássia estava sendo gravado, Renato fez uma gravação dessa música numa fita com a ajuda do tecladista Carlos Trilha, para servir como base. Não penso me vingar. Quem tocou os violões na gravação da Cássia foi o Frejá. Não penso em me vingar. Em 96, aquela gravação original da fita foi lançada no último disco da Legião Urbana antes da morte de Renato, A Tempestade. Se tem uma coisa que a Cássia odiava fazer era procurar um médico. Com a gravidez ela foi obrigada a fazer isso, mas aquela gestação foi bem tranquila. A Cássia diminuiu o volume e a intensidade dos shows, mas continuou se apresentando até o 7º mês. Aí, uma tragédia aconteceu em 22 de agosto. Tavinho seguia para a fazenda de sua família em Minas Gerais quando sofreu um acidente de carro e faleceu aos 32 anos. Ainda que não fossem mais amigos, Cássia ficou bem triste. Uma semana depois, quando estava em casa no Rio, a bolsa estourou. Acompanhada de Eugênia, de sua mãe, Nancy, ela foi para a clínica. Na tarde do dia 28, nascia Francisco Ribeiro Heller. Como Cássia torrou toda a sua grana naquela aventura da casa e a sua produtora tinha falido, foi a Poligram quem bancou o parto. Ela não tinha nem plano de saúde. O bebê foi registrado em cartório sem o nome do pai. Aliás, em outubro, Renato homenagearia Tavinho com o lançamento do disco O Descobrimento do Brasil. Já a Cássia entrou em estúdio no fim daquele ano. Não foi fácil. Teve treta com o chefão da gravadora, crise de choro,
Só que o disco Cássia Eller, de 94, trazia uma letra inédita de Cazuza, Malandragem, que foi inspirada na cantora Ângela Rorô, que faleceu há pouco, inclusive. Eu só peço a Deus. Esse foi o seu primeiro grande estouro nacional. É uma história que eu também conto aqui no canal e o link também apareceu aqui em cima. Aliás, com a grana desse disco, a Cássia pagou a conta com a Polygram. Sim, porque aquele parto também não foi uma camaradagem, né? Gerou uma dívida para ela. Mas, avançando na história, ela foi uma mãe carinhosa e participativa. Jogou videogame, futebol, andou de skate com Francisco e não teria conseguido criar o garoto sem a ajuda de Eugênia, que ficava com ele durante as turnês da companheira. O fato de curtir ser mãe fez Eugênia tomar outra decisão, a de abandonar o consumo de cocaína. Achava que sua responsabilidade com a criança não mais permitia algumas extravagâncias. Cássia também ficou longe das drogas, do álcool e do cigarro durante a gravidez e enquanto amamentou Chicão. Acabou voltando depois. Mas essa é uma história que eu conto no outro dia. O Chico apareceu em reportagens, tocou até percussão no Rock in Rio em 2001. Na percussão, Chicão. E foi citado no Acústico MTV. Aí, cara, em 29 de dezembro de 2001, Cássia faleceu depois de um infarto. Uma história que eu já contei aqui no canal também, o link também apareceu aqui em cima. O que o Brasil inteiro se perguntava era o que é que vai acontecer com o filho dela. A imprensa acompanhou de perto, fez plantão para tentar uma foto do garoto, que tinha 8 anos. Um fato curioso é que Eugênia proibiu ele de ir para o quintal, até a hora que ele não aguentou. E a foto estampou um jornal do dia seguinte. Foi então que aconteceu uma briga judicial entre ela e o pai da Cássia, Altair Eller. Altair fez carreira no exército e se separou da mãe da Cássia. Aí casou de novo, teve um filho e foi morar em Fortaleza. Havia uma divisão na família. Ele de um lado, Nancy e as filhas de outro, os dois lados não se davam bem. Mesmo estando mais próxima da mãe, a Cássia se esforçou para que o filho convivesse com o avô quando possível. Mas o que ela não imaginava era que o Altair tentaria, após a sua morte, conseguir a guarda do Francisco na justiça. O Código Civil dava prioridade ao avô em casos que envolviam crianças órfãs. E isso daria acesso aos bens da cantora até a maioridade do Francisco. Tudo começou quando a justiça concedeu a guarda provisória para Eugênia. Aí, Altair foi à imprensa, disse que tentaria derrubar a decisão. Depois, tentou arranhar a reputação dela. Está em pauta fatos da utilização de drogas dentro da residência. Altair ainda sugeriu que a filha foi vítima de um homicídio e instigou a Polícia Civil a fazer uma busca no apartamento da Cássia para eles acharem maconha, mas do outro lado acusavam ele de querer dinheiro. Ele também não ajudou, né? Foi a um programa de TV declarando que tinha uma dívida de R$3.500 e que não tinha como pagar. E não deu liga, cara. A Eugênia venceu todos os recursos. Teve mobilização nacional a favor dela, abaixo-assinado entre deputados. No dia 31 de outubro, aconteceu a audiência que colocaria um ponto final no caso. O juiz perguntou ao garoto com quem ele queria ficar, e a resposta foi óbvia: Eugênia. Altair nem argumentou, ele fez um acordo e abriu mão da disputa ali mesmo. Também foi usada como prova uma declaração da Cássia, dada numa das suas últimas entrevistas. Ele deu Eugênio, ele ficar seu Eugênio, o pai dele já morreu. Mesmo sendo um acordo e não uma decisão do juiz, era a primeira vez na história do Brasil que um companheiro do mesmo gênero tinha direito à tutela definitiva de um menor de idade. No fim, a mãe, de fato, dele foi Eugênia. A infância de Francisco foi rodeada de músicos. Ele é filho biológico de músicos. Não deu outra. E eu sou uma árvore. Desde cedo teve banda. Começou compondo, depois passou a cantar a sério. Ele chegou a cursar geografia em Niterói, mas largou quando viu que dava para ter uma carreira. Em vez de Francisco Eller, decidiu ser Chico Chico em 2015. Eu queria desvencilhar um pouco desse negócio do nome da minha mãe, né? Ele reconhece a importância de Cássia, mas ao mesmo tempo procura escrever sua própria história. Eu nunca procurei o passado da minha mãe, eu só sei porque ela é minha mãe. E a história não é curta. Em 2015, ele lançou o primeiro álbum com músicas autorais, da banda 2-0 Vargem Alta. Aí depois, ele integrou a banda 13.7. Nos últimos anos, dividiu o palco com diversos cantores e lançou singles. Se apresentou no Rock in Rio 2019 com a banda Meu Nome Não É Cláudio. Em 2021, foi indicado ao Grammy Latino com o álbum Chico Chico e João Mantuano. O primeiro álbum solo, Pomares, também foi indicado ao Grammy Latino. Como influências, ele citou Jardim Macalé, Caetano, Beatles, Luiz Melodia e Itamar Assunção.
um gosto bem parecido com o da mãe. Em 2011 ele tocou percussão numa música inédita da Cássia, Baby Love, lançada no álbum Relicário do Nando Reis. E em 2012 tocou violão em outra inédita dela, Flor do Sol. É jeito de ser assim. Assim como a mãe, ele fala pouco nas entrevistas e tem um jeito simples. Cássia Eller não quis levantar nenhuma bandeira de qualquer movimento, e nem precisou. Ela deu visibilidade a uma brecha na lei brasileira e apressou a justiça a se posicionar sobre isso. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por 10 votos a 0 a união estável entre pessoas do mesmo gênero. Mesmo depois de morrer, ela foi um furacão. Era isso, e até a próxima.